Filemon. Aquela hora você encontrou, espero que você não tenha desmarcado o lugarzinho aí de Filemon. Filemon é uma história muito bonita, irmãos. Filemon é um tipo do amor, do sacrifício de Deus por nós, do preço que Ele pagou pela nossa salvação. Mas além desse tipo que você encontra nessa carta, também tem uma história muito interessante sobre serviço, sobre servir ao nosso Deus. Então o título da mensagem de hoje é O Coração e a Atitude de um Servo. O coração e a atitude de um servo, baseado aqui então na epístola de Paulo a Filemon. Os irmãos não precisam ficar em pé, eu vou ler os versos 4 a 7, reler. Eles dizem assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus amado, nosso coração se volta à tua palavra nesse momento, a nossa atenção também. Nós desejamos vasculhar a tua palavra, desejamos observar essas palavras que foram deixadas para que nós compreendamos a atitude de um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Apenas o teu Espírito Santo, ó Deus, pode iluminar o nosso entendimento. E como prometeste em tua palavra, nós rogamos que Ele o faça. E assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O coração e a atitude de um servo. Se você observar aí na carta de Filemon, Paulo ele envia essa carta quando ele está na prisão. Filemon é um filho na fé de Paulo, e o verso 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então ele escreve, é uma das cartas da prisão, ele escreve essa carta da prisão. Na prisão aconteceu algo que muito alegrou o coração de Paulo, isso está registrado no verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo, ele é um escravo fugido. E o senhor de quem Onésimo fugiu é exatamente Filemon. Então aqui você encontra um triângulo: Paulo, apóstolo; Filemon, crente, mas possuidor de escravos naquele tempo; e Onésimo, que fugiu da escravidão da casa de Filemon, e Deus o levou na prisão a encontrar-se com Paulo. E ele diz assim: meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo significa, sabe o quê? Inútil. Um escravo fugido, reencontrado e preso, acorrentado junto a Paulo, ouve o evangelho da salvação, e agora então é um irmão em Cristo, de Paulo e de Filemon. Olha que história, olha que coisa incrível. Um escravo que fugiu do seu senhor, que junto do apóstolo Paulo conheceu Cristo, e agora não é apenas mais escravo do seu senhor, mas é irmão na fé também dele. E ele está aqui com Paulo na prisão enquanto Paulo escreve. No verso 11, o propósito de Paulo é estabelecido, ele diz assim: o qual noutro tempo te foi inútil. Paulo está fazendo uma jogada aqui com o nome de Onésimo. Outro tempo ele te foi Onésimo, ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. Então o objetivo de Paulo é reenviar Onésimo para junto de Filemon. Só que aqui tem uma questão. A lei romana, ela permitia que o senhor de escravos, ele era senhor absoluto daqueles escravos. Ela permitia que o senhor de escravos usasse até do castigo da morte para disciplinar um escravo fugido, para que os outros escravos não fossem também incentivados a fugir. Das duas uma, ou Onésimo e Filemon tinha esse direito. Não digo que o faria, mas tinha esse direito. Ele podia aplicar uma surra tremenda em Onésimo, ou até mesmo tirar a vida de Onésimo. E o interessante é que Onésimo sabe disso.
Agora você imagina como Paulo trabalhou a mente e o coração de Onésimo, dizendo: olha, você pode voltar para o seu senhor, eu conheço ele, eu sei que ele não vai fazer isso com você. Então ele quer enviar Onésimo de volta. E nos versos 8 a 14 que nós lemos já, a maior parte deles, Paulo simplesmente não quer enviar ele de volta. Ele diz assim, no verso 13: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então Paulo está dizendo: olha, eu não vou conservar ele comigo, mas eu vou reenviar ele a você. Mas então eu faço um pedido para você recebê-lo de volta. Você pensa então a mente de Onésimo, como é que estava? Eu fugi do meu Senhor e agora Paulo está dizendo para mim voltar para ele. E eu sei muito bem o que ele tem direito a fazer comigo. Mas Paulo então trabalha com Onésimo, ele está dizendo quem é Filemão, e ele diz: volta ao teu Senhor. E tem duas razões aqui que levam Paulo a ter coragem para fazer isso. O verso 5 diz: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo diz assim: olha, Onésimo, eu sei que você pode voltar para Filemão, porque eu sei que Filemão é um crente cheio de amor pelos irmãos e cheio de fé em Jesus Cristo. Paulo disse assim: olha, Filemão, eu não vou mandar você recebê-lo de volta. Eu estou te pedindo com base na fé e no amor que tens em teu coração. Quando nós falamos do coração e da atitude de um servo, todos os servos de Jesus Cristo têm o seu coração cheio de fé e de amor. Às vezes nós pensamos assim: qual é a forma, afinal, que Deus quer que eu sirva? Qual é a forma que Deus quer que eu obedeça? Qual é a forma correta de obedecer a Deus? Será que obedecer a Deus é algo mecânico? Então você sabe que deve fazer tal coisa e mecanicamente você faz. Será que servir a Deus é também algo parecido com um escravo servindo ao seu senhor? O escravo, ele não tem escolha, ele é obrigado a trabalhar, ele não tem um sentimento nenhum pelo seu senhor, a não ser talvez ódio, mas não há nenhum tipo de gratidão, e ele simplesmente faz o que faz porque ele é obrigado a fazer. Ou talvez até como alguém que está recebendo para isso, ou seja, um mercenário. Será que Deus quer que nós o sirvamos pensando naquilo que Ele pode nos dar? Olha, eu vou servir a Deus porque Ele pode me abençoar desta forma, ou daquela forma, ou daquela forma. E a gente pode dizer o seguinte: Deus não quer ninguém servindo a Ele por medo ou por ganância. Deus não aceita servos que servem a Ele, que fazem o que Ele quer, porque tem medo dEle, ou porque tem ganância para receber algo. Como que é então o coração e a atitude de um servo? Primeiro nós vamos olhar o que tem no coração, e depois nós vamos perceber como é que é a atitude daquele que serve a Cristo, tendo por base isso que Paulo pediu de Filemão: fé e amor. Olhando então primeiro para o coração daquele que serve a Cristo, nós podemos dizer que o coração daquele que serve a Cristo é um coração cheio de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de fé, a fé sempre é voltada para Cristo. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência sempre é voltada para o Senhor Jesus Cristo. Então a fé é essencial para qualquer pessoa que realmente deseja servir a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que Paulo disse. E quanto Jesus trabalhou no coração dos seus discípulos, enquanto esteve com eles por 3 anos e meio, demonstrando qual é a forma correta de confiar nele. Há 3 coisas que me levam a pensar por que a fé é tão importante. A primeira delas, em João 1,12 está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então, irmãos, pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Quem são os servos de Jesus Cristo? São aqueles que pela fé Ele os fez filhos de Deus. Todos os servos de Cristo são seus filhos. Então daqui nós tiramos uma lição importantíssima para a nossa vida. Nós não servimos um senhor de escravos, nós não servimos o dono de uma grande incorporação, nós servimos numa família de quem o Pai é o nosso Deus.
A Bíblia diz para nós servirmos a Deus como filhos amados dele. Ou seja, nós servimos na família de Deus, nós servimos ao nosso Pai. Se você já trabalhou para o seu pai, você sabe o que eu estou dizendo. O pai, não que ele faça vista grossa, ou ele esteja não preocupado com a qualidade do seu filho, não. Mas todo pai, ele deseja o crescimento do seu filho, e ele tem misericórdia sobre a vida do seu filho. Ele está preocupado com a pessoa do seu filho, muito mais do que com o lucro do negócio. Nessa obra que Deus nos chama como filhos dele, ele está preocupado muito mais comigo e com você do que qualquer outra coisa. A obra de Deus em salvar pessoas é a obra de Deus em transformar pessoas. Por isso que ele nos transformou em seus filhos. O caráter do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sendo copiado em mim e a você cada dia. Então, o que Deus quer de mim e de você no seu serviço? Ele quer que filhos o sirvam. Nós temos que olhar para o trabalho do Senhor como filhos que servem o seu Pai, como filhos que amam e servem o seu Pai Celestial. Em João capítulo 6, versos 28 e 29, Jesus também disse: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Em segundo lugar, não somente como filhos, mas como pessoas que confiam em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou em todos os missionários nesse mundo que deixam a sua casa, o seu estado, o seu país e vão para comunidades, países, culturas completamente diferentes? Tem uma coisa que liga todos esses missionários: eles firmemente creem que Jesus é capaz de transformar a vida do povo para quem eles estão indo. Lembra quando o Senhor Jesus estava pregando numa casa e 4 homens conduzindo um paralítico não encontraram um caminho para entrar naquela casa? Lembra dessa passagem? E lembra o que eles fizeram? Eles abriram um buraco no teto da casa e por cordas desceram aquele paralítico. Sabe o que ligava aqueles 4 homens? Eles tinham plena certeza que o Senhor Jesus Cristo não desprezaria aquele paralítico e nem o trabalho deles. Todo servo do Senhor Jesus Cristo crê firmemente que o Senhor é poderoso para fazê-lo, que o Senhor é poderoso para transformar vidas. E eles servem a Jesus Cristo, certos de que para o Senhor Jesus Cristo não há nada impossível. Você acredita que eu já contemplei crentes dizendo o seguinte: pastor, eu vou deixar de orar por fulano porque eu não acredito que ele possa ser salvo. Eu não acredito que o Senhor é capaz de transformar um coração tão duro. E eu sempre dei uma resposta só: se Jesus Cristo foi capaz de transformar o meu coração e o seu, então não existe coração nesse mundo que Jesus Cristo não seja capaz de transformar. Nós temos que crer nele. Toda obra que fazemos, nós temos que ter a certeza que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazê-lo, muito acima daquilo que pensamos ou pedimos. Eu contemplo, por vezes, e é mais vezes, a esposa orando pela conversão do seu marido incrédulo, do que maridos, mas também já contemplei maridos orando pela conversão da sua esposa incrédula. Contemplo muito pais orando pela conversão dos seus filhos. Como um bom servo de Cristo, que tem o seu coração realmente arraigado na fé dele, nós jamais podemos nos desviar do fato que ele é poderoso para fazer qualquer uma dessas coisas. Ore realmente na certeza que Deus é poderoso de realizar essa obra, e Deus é poderoso para fazer absolutamente todas as coisas. Em 1 João 5, capítulo 5, verso 4, está escrito: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que é tão importante que haja no coração do servo do Senhor fé? Irmãos, nós vivemos num mundo onde não há facilidades. Muito pelo contrário. Muito mais do que as pessoas desse mundo, eu e você, filhos de Deus, enfrentamos lutas nesse mundo. Os incrédulos desse mundo não têm a inimizade de Satanás contra eles. Eu e você temos.
Os incrédulos desse mundo não precisam lutar contra o mundo. Eles já pertencem a esse mundo do qual nós, servos de Cristo, já fomos tirados. As pessoas desse mundo, elas não precisam lutar contra o pecado, porque é o único tipo de vida que elas conhecem. Mas, irmãos, nós, filhos de Deus, enfrentamos a luta de Satanás contra nós, a luta do mundo contra nós, a luta do pecado contra nós, e muitas vezes até mesmo a luta da nossa própria vontade, representada pelo pecado, para que façamos aquilo que Deus quer. Quantas vezes eu, você, muitas outras pessoas, já nos deparamos diante de circunstâncias que nós considerávamos perdidas. Quantas vezes já nos deparamos diante de fatos que nós consideramos imutáveis. Olha, isso não muda, isso vai ser até o final. Olha, tal pessoa jamais vai mudar o seu comportamento, a sua mente. Pastor, as circunstâncias da minha vida são tão terríveis que não há mais esperança. Sabe por que o Filho de Deus, o servo do Senhor, precisa ter fé? Porque o Senhor escolheu que pela fé ele vença essas coisas. O Senhor não disse que daria um poder tremendo para que ele destruísse os seus inimigos e vencesse todos pelo poder da espada. O Senhor simplesmente disse que enquanto nós confiássemos nele, ele trabalharia por nós. O servo de Cristo precisa confiar que a fé que ele deposita no seu Senhor é suficiente, o poder de Deus é suficiente para mudar qualquer circunstância. Eu, no ministério, já contemplei casos de irmãos extremamente enfermos, aos quais até mesmo os mais próximos disseram, olha, realmente não há mais o que fazer, aos quais até a mesma medicina disse, não há mais esperança. E Deus mudou. Já contemplei mães e pais em lágrimas na igreja, chorando pelos seus filhos, dizendo, pastor, não há mais o que fazer. E Deus mudou. Já contemplei casamentos onde você podia olhar e dizer, realmente, não há outra solução a não ser que se separem. E Deus mudou. Já contemplei jovens extremamente duros de coração. E Deus mudou o coração deles. Irmãos, nós temos que, como servos de Cristo, firmemente confiar que para o nosso Deus nada é impossível. Ser servo de Cristo e não crer que Ele pode todas as coisas, eu não consigo conceber algo assim. Mas o servo do Senhor crê, e ele tem no seu coração a firmeza da fé, que o seu Senhor pode todas as coisas. Se a fé é voltada para o Senhor Jesus Cristo, a segunda questão que há no coração de Filemão e que há no coração de todo servo do Senhor é amor. A fé voltada para Cristo, o amor voltado para os irmãos. O amor do coração de um servo do Senhor é voltado para com os irmãos. Então o coração de um servo, ele é cheio de fé, porque ele confia que o seu Senhor pode todas as coisas, mas ele é cheio de amor para com aqueles que estão diante dele. Na fé, nós estamos comunicando com o nosso Deus. No amor, nós estamos comunicando o que o nosso Deus quer para as outras pessoas. Nós estamos amando e demonstrando isso para elas. E há três coisas nesse coração, cheio de amor, que a Bíblia nos chama a atenção. A primeira delas está em 1 João 3,16, que diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ninguém conhece mais o significado da palavra altruísmo do que os filhos de Deus. Altruísmo, amar a vida dos outros mais do que eu amo a minha própria vida. Altruísmo, demonstrar amor pelos outros sem esperar que eles demonstrem amor por mim. Sabe, irmãos, qual é um dos grandes problemas que nós temos nisso? Nós queremos amar esperando receber amor de volta. Não digo que isso é errado. Mas nós temos a perspectiva de amar aos outros, esperando que elas nos devolvam o mesmo comportamento. E daí vamos lembrar então, podemos começar por eles. Os primeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Daqueles 12 homens, apenas um teve morte natural, que foi quem escreveu esse verso, João. Mas os outros 11, aqui eu estou excluindo Judas Iscariotes e acrescentando Paulo, os outros 11 foram assassinados
pelo povo aos quais cada um deles foi enviado a pregar. Todos eles foram mortos pelos povos a quem Deus os enviou a pregar o Evangelho. E sabe do quê? Eu tenho plena certeza que eles sabiam que esse era o fim. Porque o Senhor bem os alertou que aquilo que fizeram ao Mestre fariam também aos seus discípulos. Então, cada um deles, quando foi pregar o Evangelho, as nações a que foram enviados sabiam qual seria o destino deles. E eu pergunto a você, por que eles foram? Por que realizaram a obra sabendo disso? Apenas um amor altruísta pode representar bem o que estava no coração deles. Eles amaram sem esperar amor de volta. Eles amaram realmente sabendo que Deus estava enviando para amar aquelas pessoas através da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, ele é extremamente importante na vida do servo de Cristo, porque o amor é um testemunho que Cristo está na nossa vida. O amor é um testemunho que eu tenho comunhão com Cristo. Por que quando eu sirvo a Cristo, meu coração deve estar cheio do amor de Deus? Porque é através do amor que as pessoas verão que eu realmente estou servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando João escreve a primeira carta de João, ele estabelece alguns testes para aqueles então que eram, vamos dizer, pregadores itinerantes, pessoas que saíam pelas igrejas pregando. Então João, ele chama a atenção da igreja para cuidar algumas coisas, algumas características na vida daqueles que eram pregadores naquele tempo da igreja primitiva. Por exemplo, João está chamando a atenção se a mensagem que eles pregavam realmente estava de acordo com a mensagem dos apóstolos. Primeira prova. A segunda prova era a questão da santidade de vida. João chama a atenção, então, para provar os espíritos. E ele chama a atenção para o fato se aquelas pessoas que estavam pregando realmente demonstravam separação do pecado desse mundo. Mas me chama a atenção a terceira questão que João diz. Além de fidelidade à mensagem, além de santidade de vida, João diz para nós cuidarmos, para que tenhamos atenção, se aqueles pregadores eram pessoas que demonstravam amor pelo povo de Deus. Todo servo de Cristo é cheio do amor pelo povo de Cristo. É inconcebível um crente que não ama a igreja. É inconcebível um crente que não ama a comunhão com seus iguais. Não há como imaginar um crente que pense ser uma brasa solitária e que não esteja em comunhão com os seus. Irmãos, amar a igreja, amar os filhos de Deus, é uma prova incontestável que nós nascemos de novo. Amar realmente é uma marca incontestável daqueles que estão servindo a Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor é tão importante como marca dos servos de Cristo? Porque a fé que temos em Cristo, quando nós o vermos face a face, terá chegado ao seu objetivo. A esperança das coisas que nos prometeu, quando Ele nos levar desse mundo, terá chegado ao seu objetivo. Mas no céu e por toda a eternidade nós provaremos de amor. O amor jamais acabará. Por isso o coração daqueles que servem a Cristo devem estar realmente repletos de amor. Fé e amor são as características que devem haver no coração de todo servo do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que perguntar é: fé e amor estão presentes e abundantes no meu coração e no seu? Sabe, irmãos, às vezes nós nos pegamos a nós mesmos, dizendo: olha, eu não estou fazendo para Deus aquilo que eu devia fazer. Eu não estou trabalhando para o Senhor da forma que eu podia trabalhar. Eu estou me tornando inativo no serviço do Senhor. Eu estou me tornando alguém que, como que uma chama que se apaga, um calor que se vai, um amor que se esvai, e você fica procurando, olha, aonde está realmente aquele amor e a confiança que eu tinha no meu mestre. O Senhor nos chama a atenção muito bem para isso. A fé e o amor devem ser cultivados constantemente no nosso coração, enquanto estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo.
Enquanto você está indo, vocês têm que estar sempre consciente disso. Eu estou confiando no meu Mestre. A confiança em Cristo é uma realidade no meu coração. Eu estou confiando que Ele é capaz de fazer aquilo para o que Ele me enviou para pregar a sua mensagem. E, em segundo lugar, eu realmente estou amando as pessoas para quem Ele me enviou. Eu demonstro amor por elas. Porque acredite, todas as demais coisas se resumem a essas duas. Se temos fé real em Cristo, se temos amor verdadeiro pelos irmãos. O coração assim do servo se desnuda diante de nós, para que nós então entendamos qual é a atitude do servo. Um servo, ele tem para com o seu senhor uma obrigação. E aqui no capítulo único de Filemão, verso 21, Paulo diz que ele está enviando Onésimo de volta a Filemão, e ele diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Então Paulo disse assim: olha, eu vou te enviar Onésimo de volta. Eu vou enviar Onésimo de volta porque eu estou confiando no amor e na fé que você tem no seu coração. Mas ele diz assim: eu sei que esse amor e esta fé te levarão a uma obediência que te fará fazer muito mais do que aquilo que eu estou te pedindo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que ser o tipo de servos de Cristo, que vão além daquilo que nos foi mandado. Você já prestou atenção que a Bíblia não elogia aquele servo que faz simplesmente o que o seu mestre mandou, mas sim aquele que vai além de todas essas coisas. Paulo estava confiado que Filemão faria muito além dessas questões. E para que então nós também sejamos assim, demonstremos uma obediência, que é a atitude praticada pelo servo. Há 3 questões, irmãos, que nós devemos pensar muito bem delas. Eu convido que você pense bem nesta noite. Primeiramente, a atitude do servo é uma atitude cheia de disposição. Então você poderia dizer assim: eu sei o que deve ser feito e o farei. Disposição. Nada se faz sem disposição. Nada se faz se não estivermos dispostos realmente a realizar o que foi colocado diante de nós. Irmãos, nós podemos ter todo tipo de desculpa, vamos dizer, diante das coisas que são colocadas diante de nós. E talvez até mesmo desculpas lícitas. Nós podemos ter todo tipo de razão para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas o servo de Deus, com a atitude correta, ele é cheio de disposição para realizar aquilo que Deus quer que ele realize. Você não precisa abrir sua Bíblia agora, mas pode ler em casa. Dos capítulos 36 a 39 do livro de Êxodo, o povo de Deus foi mandado realizar uma obra. Sabe qual obra? A construção daquele que ficou conhecido como tabernáculo. Você lembra como era o tabernáculo? A casa de ouro, de peles por fora, de peles rústicas por fora, mas por dentro uma verdadeira casa de ouro. Deus mostrou no céu para Moisés como devia ser o tabernáculo, e Deus chamou a Bezalel e a Oliabe para coordenar toda essa obra. Não era uma obra fácil. Agora você pensa em que lugar esses homens foram chamados a construir esse tabernáculo. Aonde eles estavam, irmãos, quando fizeram o tabernáculo? Você lembra? No deserto. Com certeza aqueles homens teriam todo tipo de desculpa para dizer para Moisés e para Deus: olha, Senhor, não dá, não tem como. Senhor, lembra que nós estamos num deserto, não há uma cidade próxima, não há ferramentas próximas, se alguma coisa estragar não há como substituir. Eles já tinham o material, o ouro, a prata, as madeiras, eles já tinham. Mas Deus precisou capacitar aquele povo para aquela obra. Mas sabe quando Deus fez isso? Se você ler lá em Êxodo, ele vai dizer assim: quando o coração deles se moveu para fazer a obra de Deus. Olha, ouça bem isso. Nem os pastores desta igreja, e creio eu, nem Deus, podem te obrigar a fazer qualquer coisa. Nós não temos como obrigar você a realizar nada. Nós podemos dizer para você o que Deus quer, mostrar os caminhos e os planos, mostrar os meios. Mas se você não quiser fazer, não há o que nós possamos fazer. Então tudo começa
por um coração que se dispõe. Tudo começa, irmãos, muito antes de nós sabermos o que Deus quer que nós realizemos. Começa quando nós preparamos o nosso coração para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe por quê? Na maioria das vezes os crentes não estão preparados para realizar a obra de Deus, porque antes não prepararam o seu coração e não dispuseram o seu coração para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, Deus queria que eles fizessem. Disposição é central na atitude de um servo. Em segundo lugar, a questão importantíssima também na atitude de um servo é a fidelidade, quando ele diz: eu sei o que deve ser feito e não me desviarei. Fidelidade quer dizer lealdade. Todo servo do Senhor precisa ser disposto e precisa ser leal. Todo servo do Senhor precisa ser disposto, mas tem que seguir as regras do seu Deus. Deus quer servos que estejam dispostos a fazer as coisas como Ele diz que deve ser feito. Quando foi, no exemplo que eu usei, quando foi feito o tabernáculo, Deus deu um modelo completo e tudo tinha que sair exatamente como Deus havia dito que tinha que ser feito. Na igreja do Senhor, Deus nos tem dado uma mensagem perfeita e Ele diz: olha, preguem e ensinem exatamente como eu repassei a vocês através da minha palavra. Todo servo do Senhor precisa de fidelidade. O coração começa por disposição e continua pelo fato de ser fiel para com a ordem de Deus. E aqui eu quero usar um exemplo tirado do Velho Testamento, 1 Samuel 15, se você puder ler em casa. Deus havia, através de Samuel, mandado que Saul destruísse os amalequitas. Os amalequitas haviam sido extremamente maus com o povo de Israel, quando o povo de Israel estava adentrando na terra prometida. E Deus lembrou-se disso, e Deus manda então que Saul tome um exército e destrua Agag, e destrua todos os amalequitas. Você lembra o que aconteceu? Saul vai até lá, realmente ele destrói grande parte daquele povo. Deus havia mandado que todos fossem mortos. A ira de Deus já havia sido derramada sobre aquele povo, o momento da ira de Deus, e que tudo que aqueles homens possuíssem fosse destruído. Absolutamente tudo. Saul vai com o seu exército. Eles poupam Agag. Sabe o que Agag se tornou? O rei dos amalequitas se tornou um troféu de guerra para Saul. Saul estava o exibindo como um troféu do seu poder, como um troféu da sua capacidade militar, como um troféu da sua vitória. Em segundo lugar, além de Agag, eles trouxeram de Saul tudo aquilo que havia de melhor naquela terra. O gado miúdo, o restante do gado, bens que aqueles homens possuíam, além do rei como um troféu de vitória, Saul então traz tudo aquilo de melhor que tinha dos amalequitas. E quando então Samuel está chegando perto, ele diz assim: olha, que sonido, que balido é esse que eu ouço. Ele estava ouvindo como aqueles sinetos, não é, amarrados no cordão no pescoço dos animais, e aquilo estava tocando, e Samuel estava dizendo: que é isso que eu estou ouvindo? Então ele chega em Saul e diz: olha, não te mandou o Senhor, você obedeceu? E Saul diz: sim, eu obedeci tudo aquilo que tu mandaste. E Samuel diz: você não obedeceu não. Saul tenta jogar a culpa no povo, Saul tenta jogar a culpa na pressão das pessoas, por não ter feito exatamente e fielmente como Deus havia mandado. Então a resposta de Samuel é incrível no capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele está dizendo: o sacrifício real que agrada a Deus é uma obediência fiel. Você já notou uma coisa? Deus não exigiu de nós que nós salvássemos o mundo inteiro. Na realidade, Deus não exige de nós que nós salvemos ninguém. A única coisa que Ele exige de nós é que preguemos o Evangelho com fidelidade. Ele não falou sobre resultados. Ele falou sobre fidelidade na obra. Então, irmãos, tenhamos nisso. Um servo do Senhor tem disposição,
E um servo do Senhor é fiel àquilo que o Senhor mandou. E em terceiro e último lugar, a atitude do servo do Senhor se baseia na confiança. Ele diz assim: eu sei o que deve ser feito e conheço o meu Senhor. Eu conheço aquele a quem tenho servido. 1 Pedro 1,8 disse assim a esse respeito: ao qual Jesus Cristo, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Os nossos olhos jamais viram, os nossos olhos naturais, jamais viram o Senhor Jesus, mas mesmo assim nós o amamos. Nós não estamos o vendo agora, mas nós cremos que Ele está aqui. Todo servo do Senhor crê no seu Senhor e faz tudo por confiança no Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E quando ele escreve a Timóteo, ele comprova isso ao dizer: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe diferenciar a obra do Senhor de obras que não são do Senhor? Você sabe diferenciar coisas que Deus faz de coisas que os homens acham que Deus fez? A regra geral é a seguinte, preste bem atenção nisso. Em tudo que Deus faz, em absolutamente tudo que Deus faz, Ele nos coloca numa posição em que nós temos que depender dEle. Tudo que Deus faz, Ele o faz para que nós precisemos confiar nele. Quer um exemplo? Quando o povo de Israel estava no deserto, eles clamaram por comida. E o que Deus fez? Você lembra uma das coisas que Deus fez? Além das codornizes, o que mais Deus fez? Ele envia o maná. E Ele dá uma ordem: ajunte só o suficiente para cada família, não faça mais do que isso. E aquele povo desobediente e rebelde foi lá e encheu seus cestos, encheu suas vasilhas de maná, e a Bíblia diz que quando amanheceu outro dia, aquilo estava cheio de bicho. Moisés disse: olha, Deus não havia mandado o contrário disso. Por que Deus havia feito aquilo? Deus agiu dessa forma. Deus podia dar a eles a provisão para um ano inteiro, para um mês inteiro, se Ele quisesse. Deus podia dar a provisão para os 40 anos que eles andaram no deserto, mas Deus não fez isso. Deus não faz as coisas desta forma. Deus faz as coisas sempre para que nós dependamos dEle e aprendamos como Ele é poderoso e fiel. Deus fez com que o maná fosse dado dia após dia, para que a cada manhã eles dependessem de Deus para conceder o alimento. Quer fazer agora uma ligação disso com aquilo que Jesus nos ensina? Quando Jesus ora por nós, em Mateus ele diz assim: o pão nosso do mês inteiro me dá no primeiro dia do mês. Não é assim? É assim? Não. Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sempre que Deus está trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando para nós dependermos e confiarmos nele. Ele quer que a cada dia os seus servos confiem nele, que a cada dia os seus servos dependam dele. Irmãos, se nós formos depender de ter tudo em nossas mãos para realizar a obra, nós temos que entender que esse não é o método de Deus. Observem como começou esta igreja. Como começou a igreja no Jardim Novo Mundo, como começou a igreja em Londrina, como começou a igreja em Aparecida de Goiânia, como estamos fazendo agora em Ribeirão Preto. Nós não temos todas as coisas. Muito longe disso, não é? Muito longe de ter tudo, não. Nós não temos tudo. Mas notem, Deus nos prometeu que nos daria tudo logo de início. Ele prometeu que seria fiel e nos supriria em cada etapa. E para que nós continuemos na dependência dEle, é que Ele age assim. E como vimos em todos os outros trabalhos, nós temos contemplado como Deus é fiel. A atitude de um servo é a atitude de plena obediência. Por quê? Porque em Filemão 21 está escrito: confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Se Deus aqui, eu quero concluir com isso, se Deus aqui tivesse escravos, como seria?
Você já pensou? Se Deus aqui tivesse escravos para o servir, se Deus aqui tivesse mercenários, como seria realizado o serviço dele? Você quer saber como? De uma forma humana, pela força da carne e para a glória humana. Seria assim. Mas quando o Senhor nos chama a fazer o serviço dele por fé e por amor, em obediência, sabe qual é o resultado? Sabe o que Deus quer com isso? Além do nosso bem, Deus visa que com isso o nome dele seja glorificado. A única forma de glorificar o nome de Deus através do nosso serviço é quando nós trabalhamos para ele como filhos amados. Deus não está pedindo que nós obtenhamos esse ou aquele resultado, mas Ele está dizendo que nós façamos as coisas de tal forma que, independente dos resultados, o nome dele seja glorificado através da nossa vida. O primeiro fruto de todo o trabalho é a glorificação de Deus através do uso da minha e da sua vida em fé e por amor. Jamais se esqueça disso. Tenha firme no seu coração, irmão, que Deus quer sim o teu serviço. Deus quer sim realizar uma obra através da tua vida, não tenha dúvida nenhuma disso. Deus tem muito a fazer ainda através desta igreja e da vida de cada um de nós. Muito a fazer. Mas Deus só o fará, escute bem isso, se for para a honra e glória do nome dEle. Se o seu nome for glorificado através da salvação de almas e através da edificação dos crentes. Tenhamos isso firme em nossa mente. Busquemos a glória do nosso Senhor em todos os momentos. E sabe o que acontecerá? Nenhuma nação foi mais abençoada que a nação de Israel. Concordam com isso? Não há nação no mundo mais abençoada que aquela nação. Porque em todo o tempo Deus estava ensinando eles a fazer as coisas para a sua honra e para a sua glória. Não há nesse mundo o povo mais abençoado do que o povo de Deus, é verdade? É. Por quê? Porque é o único povo que trabalha para a honra e para a glória de Deus. Então a Deus toda a honra, a Deus toda a glória do nosso serviço. Por amor e por fé, para que o nosso Deus seja glorificado sempre. Tenha no seu coração firme isso. E qualquer coisa que você fizer, e eu termino lembrando o que Paulo escreveu. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo como servos dele. O coração e a atitude de um servo de Cristo faz tudo para a glória de Deus.